Olá, tudo bem com você? Meu nome é Kleber Correia, eu sou consultor empresarial, sou consultor especialista em gestão financeira, atendo em empresas. Já são 22 anos auxiliando a empresários a alcançar os seus objetivos, a triplicar o seu lucro em pouquíssimo tempo. Neste vídeo, eu vou falar para você sobre as características dos empreendedores de sucesso. E eu também vou abordar sobre as características da orientação para resultados. Então, vamos lá. Eu começo perguntando se você conhece algum empresário que está tendo sucesso. Pensa aí no seu, eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, não sei de onde você está, mas pense no seu círculo de proximidade, se você conhece alguém que teve muito sucesso, alguém que você fala, poxa vida, esse cara teve sorte. Alguns falam, nossa, esse daí nasceu virado para a lua, né? Essas coisas dão tudo certo para ele. Ou esta pessoa, onde ela toca, tudo vira ouro, né? Pensando nessa pessoa, não sei em quem você pensou, qual que é essa proximidade, se está tão perto, se está mais distante, mas procura pensar em alguém bem próximo de você, algum empresário bem próximo de você. Mas o que essa pessoa faz que diferencia ela das outras pessoas? O que essa pessoa faz que diferencia ela de você? O que essa pessoa fez de tão diferente que torna ela, que faz com que ela tenha sucesso e você não tenha sucesso, se essa é a sua medida. Não sei o que passou, deixa nos comentários, fala comigo, né? Conversa aí, deixa sua colocação para a gente saber abordar. Então é legal essa discussão, comente aí. Mas eu quero falar para você agora as principais características dos empreendedores de sucesso. E vou começar falando sobre as principais, num contexto global, as características dos empreendedores de sucesso. O primeiro item que eu vou colocar nesse vídeo é necessidade de realização. Os empreendedores de sucesso têm uma necessidade de realização. Eu ainda posso falar que eles têm uma exigência de qualidade. Falando sobre necessidade de realização, os empreendedores de sucesso, eles querem se realizar. Eles querem se sentir realizados dentro daquilo que eles se projetam. Então, eu trago isso até para a minha jornada, para o meu pensamento, para quando eu tomei algumas decisões na minha vida. De imediato eu consigo pensar no momento em que eu me decidi por ser um palestrante, por ser alguém que está na frente de uma sala, que está dando treinamento, que está passando um conteúdo. Olha, eu tinha uma necessidade pessoal de realização. Eu tinha uma necessidade pessoal de ter um reconhecimento pelo conhecimento que eu estou passando adiante. Eu entendo que conhecimento não pode ficar represado, ele não pode estar aqui apenas dentro da minha cabeça. É algo que precisa ser compartilhado, é algo que precisa ser levado para que outras pessoas coloquem em prática. E daí vem todo o conceito, no meu caso, de estar oferecendo esse conteúdo para você, de estar levando essa informação para você. O empreendedor, quando ele tem sucesso, ele tem uma necessidade de realização. Essa necessidade de realização faz com que ele direcione as ações voltadas a cumprir com esse desejo que ele tanto busca. Ele quer se autorrealizar dentro dos projetos, dos sonhos, dentro das conquistas que ele tem consigo mesmo. E como ele tem essa necessidade de autorrealização, ele se vê sempre motivado a buscar melhorias, a buscar alternativas que façam com que essa realização pessoal ela se torne uma realidade. É certo que a empresa ela deve existir no intuito de oferecer um benefício para o seu cliente, de oferecer, resolver um problema que o seu cliente tem. Mas é preciso entender qual é a realização, o que você está buscando, por que você está atrás dessa lacuna. A empresa não tem que existir tão somente para buscar o seu objetivo. Você tem que entender a sua necessidade, a sua autorrealização e aí, constituir uma empresa e aliado com o seu desejo, construir um negócio que vai atender uma demanda. E atendendo essa demanda, você vai proporcionar essa autorrealização pessoal. Então, quando você tem isso em mente, isso faz com que você tenha um resultado mais assertivo.
E eu falei sobre uma outra característica, é a exigência de qualidade. Eu prezo muito por fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Eu prezo muito por fazer o meu trabalho com extrema qualidade. Eu prezo por fazer o melhor em tudo aquilo que eu faço. É um trabalho que eu realizo nas empresas em que o gestor, quando toma conhecimento daquilo que a gente vai fazer, fala: meu Deus do céu, será que as pessoas vão entender e elas vão fazer aquilo que você está propondo? Mas eu entendo que uma pessoa, quando ela se dispõe, quando ela levanta de manhã, ou quando ela inicia a sua jornada, levanta de manhã pensando numa jornada para quem entra às 8 horas da manhã, mas nós temos tantas atividades hoje em dia, né? Tem pessoas que nem saem de dentro de casa agora como é que fala? Os home offices da vida. Mas quando a pessoa ela se dispõe a iniciar uma jornada de trabalho, ela precisa ter em mente que precisa fazer o seu trabalho com qualidade. Ela precisa fazer, se empenhar para fazer o trabalho da melhor forma que ela pode fazer. E quando lhe falta alguma coisa, quando lhe falta algum conhecimento, ela tem que buscar esse conhecimento. Quando uma pessoa ela precisa de uma determinada melhoria, ela vai atrás, busca essa informação para poder fazer a entrega que se propõe, para poder fazer uma entrega com extrema qualidade. O empreendedor de sucesso, ele sempre tem em mente que ele precisa fazer uma entrega com extrema qualidade. Ele precisa estar consciente de que aquilo que ele faz não é feito de qualquer forma. O empreendedor, quando ele não tem sucesso, ele acaba deixando de lado essa questão da qualidade. Vamos fazer de qualquer jeito. E olha, com 22 anos de consultoria, eu já vi muita coisa. Eu já vi empresários que não tinham muito esse pensamento da qualidade. Meu Deus do céu, por que que eu vou... por que que eu vou me preocupar com esse detalhe? Isso aqui é pequeno detalhe, deixa isso de lado. Né? É claro, eu não estou aqui dizendo que precisa buscar a perfeição. Você não precisa buscar a perfeição em tudo aquilo que você faz. No sentido de que, enquanto não estiver perfeito, você não vai fazer a entrega final. Eu não sei onde você está vendo esse vídeo, tá? Talvez você esteja vendo num dispositivo, num celular, né? Eu tenho uma cliente que eu falo smartphone, ela fala: Kleber do céu, quem que fala smartphone hoje em dia, né? Às vezes você está vendo isso no seu celular agora, o que acontece? Se o primeiro modelo de smartphone ele não tivesse sido lançado lá atrás, com seus problemas, erros, defeitos, nós não teríamos aquilo que nós temos hoje. Então você não precisa esperar a perfeição. Se a maior fabricante aí de celulares, celular mais caro do mundo, que é o iPhone, o iPhone 1, que eu não vi o iPhone 1, eu conheci o iPhone 3, mas se o iPhone 1 ele não tivesse sido lançado, nós não teríamos hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no iPhone 13. Se a gente esperasse ter toda a qualidade e perfeição que um iPhone 13 carrega, a gente não teria, ele não teria saído do papel. Então, precisa ter uma exigência de qualidade, mas não a exigência da perfeição. Você precisa entender que não precisa estar 100% perfeito, mas sim, precisa ser feito com qualidade, com carinho, com zelo, pensando no benefício que você oferece para o seu cliente, porque você tem uma necessidade de realização. Uma outra característica dos empreendedores de sucesso é que eles assumem responsabilidades pelos seus próprios erros. Não sei se você já se pegou, né, culpando os outros por algum problema que aconteceu. Se você é casado, talvez você culpa o seu cônjuge. Se você é um filho, né, talvez você culpe os seus pais por algum problema, por uma situação que você passa. Se você é pai, você pode culpar os seus filhos por alguma situação que você está passando. Se você é um funcionário, tem o desejo de empreender, você pode estar aí culpando o seu patrão pelos problemas que você passa. Algumas pessoas culpam o governo. Meu Deus do céu, é culpa do governo. Outros empresários jogam a culpa na alta carga tributária. É impossível entrar nesse negócio. Meu Deus do céu, é extremamente complicado. Os impostos enforcam, né, e deixam a minha empresa numa situação indelicada. Algumas pessoas culpam sempre um terceiro, é o presidente da República que é o problema. Nossa, porque ele tem tal característica, ele não deveria agir dessa forma, ele tinha que ter tal tato como é que fala?
nas relações internacionais, ele devia ter tal tato nas relações internacionais. Olha, porque ele deveria promulgar uma determinada lei, porque o nosso problema são os nossos deputados, a Câmara dos Deputados, porque eles são corruptos. Olha, porque o nosso problema é o nosso prefeito, onde já se viu a cidade como está. Eu tenho o privilégio de morar na cidade eleita, a melhor cidade para se viver do Brasil, minha linda Maringá. Mas enfim, não estou falando bem do prefeito, é um conjunto, né? E também não estou falando mal. Mas algumas pessoas sempre culpam um terceiro. Eu já ouvi até uma brincadeira, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quero. Empreendedores de sucesso assumem a responsabilidade pelos seus erros. Então, se você quer ser um empreendedor de sucesso, você precisa entender que tem que parar de ficar colocando a culpa nos outros. Você é o responsável por tudo aquilo que está acontecendo. Enquanto você aponta um dedo e, quiçá, apontar um segundo dedo para a pessoa, tem 3 dedos apontando aqui para mim. Então, precisa entender que eu sou responsável por tudo aquilo que compete a mim. Sou eu que tomo a decisão. Aquilo que está no passado, aquilo já passou. Aquilo lá eu não modifico mais. Então eu preciso entender que as oportunidades que eu perdi lá atrás, elas não têm como serem resgatadas, porque ficaram no passado. Então eu preciso aprender com isso. E o erro daquilo ter acontecido foi meu. Foi o meu erro por não ter procurado o apoio de alguém, foi o meu erro de não ter procurado aprender mais, entender mais. Foi a minha culpa de não ter tomado algum tipo de decisão que revertesse aquele quadro. É claro, existem situações em que você não tem como interferir. Poxa vida, choveu, molhou o lugar. Poxa, talvez você não tivesse como prever essa chuva, mas olha só como a tecnologia, mesmo eu aqui me contradizendo, dependendo do que você falou, que a culpa é da chuva, o tempo, né? A culpa é de São Pedro, a culpa é do outro, tá? Você podia ter feito uma cobertura, dependendo daquilo que você quer fazer, né? Kleber, eu tenho grandes pontações. Enfim, a gente pode entrar aqui numa centelha muito grande. Mas o que você precisa entender é que o empreendedor de sucesso, ele não coloca a culpa nos outros. O empreendedor de sucesso, ele assume a culpa dos seus próprios erros. Ele entende que ele é o responsável pelos seus resultados. Se você é um empreendedor, se você quer ser um empreendedor de sucesso, se você empreende já, ou se você pretende empreender e quer ter sucesso, entenda, você é o único responsável pelos seus erros. Você é o único responsável pelos seus acertos. Você é o único responsável por definir o caminho que você vai seguir. Quando você não entender isso, você tem menos chances de ter sucesso. E eu estou falando isso, não estou falando da boca para fora. Eu já atuava como consultor financeiro e eu estava no meu 9º ano de consultor financeiro quando eu fiz um treinamento. Eu fiz um curso buscando ali aprendizado, crescimento. Eu fiz um treinamento e que olharam nos meus olhos e colocaram na minha cara e falou assim: você é o responsável pelo seu resultado. Onde você chegou hoje, tudo aquilo que você busca, que você quer, é fruto das suas decisões que você tomou ontem. Para de culpar o governo, para de culpar seus pais, para de culpar seu vizinho, para de culpar seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. Você é o responsável. Aquilo, para mim, foi um baque tremendo. Foi uma situação assim muito complicada. E eu tive que assimilar isso e entender que eu sou responsável. E com o tempo, eu internalizei isso, né? E hoje eu tenho mais uma tranquilidade maior para lidar com esse tipo de situação. Seguindo, tá? Características de um empreendedor de sucesso. Mais uma característica do empreendedor de sucesso é a motivação. Tem dias que a gente amanhece cabisbaixo. Eu preciso falar para vocês. Eu não sei se você está me seguindo nas redes sociais, meu Instagram, Kleber R. Correia, não sei se você está me seguindo, ou se você está vendo esse vídeo aqui no Instagram já, mas eu costumo levantar de manhã e praticar alguma atividade física. Eu me considero bem ativo, hoje em dia eu pratico Muay Thai, tenho graduação em Muay Thai, em kickboxing, eu pratico uma corrida, estou correndo menos ultimamente, mas corro de manhã, eu jogo meu futebolzinho,
Que mais? Tem mais alguma atividade que eu estou esquecendo de momento. Mas eu estou sempre praticando alguma atividade física. Tava andando de patins roller. Tem um patins roller lá em casa que faz algum tempo que está parado. Meus filhos olharam e falaram: Papai, você precisa usar isso daí, que legal, que bonito, né? Não é fácil, dá uma dor nas pernas terrível. Mas é o seguinte, tem dias que e eu faço isso de manhã. Eu gosto de fazer de manhã. Levanto, meu despertador toca, eu levanto, meu Deus do céu, estou de pé. E rapidamente eu estou contente, feliz, celebrando ali por mais uma noite que passou. Mas tem dias que não, tem dias que você não está com aquela energia toda. O empreendedor de sucesso, ele precisa se manter motivado, ele precisa se manter celebrando as conquistas com que ele está desfrutando. Ele precisa ter motivação para que ele continue buscando os benefícios que ele está buscando para si, para que ele continue buscando as conquistas que ele quer para si. Então é importante que tenha motivação. E eu gosto, como gestor financeiro, eu gosto de números. A maioria das pessoas, não sei você, tá, mas não gosto de números, eu gosto bastante de números. Então, e falando de números, uma forma legal de se motivar é estabelecer metas, estabelecer resultados para serem alcançados. Então, isso motiva, isso faz com que você corre atrás, você precisa dessa automotivação, precisa correr atrás dos resultados que você precisa. Então, outra característica de um empreendedor de sucesso é justamente a motivação. E seguindo nessa questão das características do empreendedor de sucesso, uma próxima característica do empreendedor de sucesso, uma próxima característica do empreendedor de sucesso é pouco ou nenhum receio pelo fracasso. Se você está com vontade de empreender, mas você tem aquele medo de fracassar, você precisa tratar esse medo que você tem. E esse tratar não é em nenhum médico, não. Você precisa entender que você precisa se nutrir da certeza de que vai dar certo, daquilo que está sobre a sua mão, a sua jurisdição. Existe um conceito, uma técnica, né, para avaliar pontos fortes e pontos fracos, que é a chamada análise SWOT. E eu sempre gosto do meu bom e belo português, porque é a minha língua nativa, então eu consigo entender bem melhor, né? 99% daquilo que eu ouço eu consigo entender, o outro 1% lá de vez em quando surge uma palavrinha diferente, mas existe a matriz FOFA. Na matriz FOFA, FOFA, a gente tem o FO, forças e oportunidades, e o FA, fraquezas e ameaças. Forças e oportunidades, você tem que entender o que você tem de bom, né? Então aquilo que te leva a ter pouco receio pelo fracasso é que você conhece aquilo que você tem de bom. Você sabe dos seus conhecimentos, das suas habilidades, das pessoas que estão com você, do equipamento que você tem, da estrutura que você tem. Você precisa conhecer aquilo que você tem de forte, aquilo que é um diferencial para você ante os seus concorrentes. Aquilo que faz você melhor do que os seus concorrentes. Aquilo que você tem de bom, uma estrutura, um equipamento, um conhecimento, uma habilidade que é forte para você. Aquilo que você consegue explorar e ganhar mais. Você conhecendo suas forças, isso faz com que você tenha menos receio em ter fracasso. Oportunidade, ela é você estar atento a alguma oportunidade que passa para você. Como eu citei há pouco, e até porque antes de gravar esse vídeo, eu estava num cliente lá na abertura do treinamento, eu falei sobre oportunidades que passam, né? As oportunidades elas passam, mas a gente precisa entender as oportunidades que estão na nossa frente. Não posso deixar passar as oportunidades, porque depois que elas passam, elas passam. Então é preciso entender que existem oportunidades e precisam aproveitar. Você precisa, de acordo com as forças que você tem, você precisa aprender a aproveitar as oportunidades que passam na sua frente, as oportunidades que se colocam à sua disposição. E aí nós temos as fraquezas. Olha, eu não sou bom em tudo que eu faço. Eu tenho muitas fraquezas. Gravar esse vídeo foi uma fraqueza. Eu lembro do primeiro dia que eu coloquei a câmera. Eu não sei se eu tenho esse vídeo, mas eu lembro do primeiro momento, do local onde eu estava, o que eu estava fazendo, eu lembro. Primeira vez que eu gravei, aí um amigo tirou um sarro, eu já fiquei com receio. Então, assim, você precisa entender as fraquezas que você tem. E como você tem um objetivo, como você tem ali um desejo pelo sucesso,
Então você vai pegar, conhecendo essas fraquezas, você vai trabalhar a solução para elas. Isso vai fazer com que você reduza o receio pelo fracasso que você tem. E também o A, né, do FOFA, são as ameaças. Então você vai entender algum tipo de ameaça que estão ali atrapalhando você alcançar o seu resultado. Então perceba, uma simples anotação, uma simples reflexão já faz com que você passe a ter um receio menor pelo fracasso, né? Que o fracasso ali ele não esteja envolvido, que você tenha convicção de aquilo que você está fazendo, aquilo sim vai dar certo, aquilo vai prover os resultados que você está buscando. Outra característica dos empreendedores de sucesso é desejo de independência. Outra característica de sucesso é o desejo pela independência, é ser o senhor do seu destino. Antes de gravar esse vídeo que eu estou falando com você, eu estava num cliente fazendo um atendimento e eu deixei claro para as pessoas, olha, eu sou o responsável por mim. Eu tenho, eu sou responsável por tudo aquilo que acontece comigo. Então, se você tem um desejo de independência, sabe aquele desejo de não ter horário para chegar na empresa, né, poder chegar mais tarde, sair mais cedo, não ter que ficar respondendo ordem, né? Sim, senhor, tudo bem, eu faço. Não sei se você tem isso. Poxa vida, aqui eu tenho que seguir as regras que foram estabelecidas aqui nessa empresa, nesse lugar onde eu estou, eu tenho que estabelecer regras. O que acontece? O empreendedor de sucesso, ele tem esse desejo de independência. Ele quer depender de si próprio. Ele não quer ser dependente de uma outra pessoa, dependente de uma outra empresa, dependente de alguém. Ele quer ser o senhor de si mesmo, o senhor do seu destino. Então essa é uma característica das pessoas que têm sucesso. Será que você tem essa característica, né? Esse desejo de ser independente, esse desejo de ser o seu próprio senhor? E olha, isso que eu estou falando com vocês faz parte de treinamentos que eu já dei em sala de aula, e ao final do treinamento a pessoa falou, olha, realmente eu não tenho esse perfil empreendedor, eu não tenho perfil para empreender. Não tem problema nenhum nisso, né? De repente você quer aquela comodidade, aquela segurança do seu dinheiro entrando ali no começo do mês, né? Quinto dia útil, dinheiro caindo na conta, então você quer aquela tranquilidade. Já os empreendedores de sucesso, eles não querem essa segurança, querem sim segurança, tá? Tô falando que não quer segurança, quer segurança, mas o desejo da independência é maior até que o desejo da segurança, porque ele quer ser independente, ele quer correr atrás de resultados, ele não quer ficar na dependência de alguém pagar esse salário, pagar essa remuneração para ele. Uma outra característica dos empreendedores de sucesso é a aceitação de riscos moderados. Corre riscos calculados, né? Correr riscos calculados, mais uma característica dos empreendedores de sucesso. E o que significa isso? Quando você empreende, você não tem certeza de que as coisas vão dar certo. Você idealizou um determinado negócio, você tem algo em mente, e você nunca tem 100% de certeza se aquilo vai dar certo ou não. Seria muito fácil, né, se a gente tivesse 100% de certeza. Mas uma coisa eu posso falar para você. A minha experiência como consultor me conduziu a construir planos de negócios. Então são planejamentos que você avalia como será o resultado do negócio antes mesmo dele acontecer. E o pior, né, eu começo fazendo esse planejamento pensando ali na previsão de vendas. O empresário chega para mim e fala, Kleber, eu não sei quanto que eu vou vender. Mas é importante que você corra riscos moderados, e para correr riscos moderados, você precisa fazer uma avaliação desse risco. Você precisa ter uma ideia de qual resultado você vai obter, né? Então você começa ali sabendo uma expectativa de receita, avalia os custos tributários que você tem, os custos diretos para você colocar aquele produto no mercado, você avalia os riscos, né? Pensando até na matriz FOFA, tá? Você avalia as ameaças que você tem. E você corre riscos calculados, você implanta um determinado produto, cria uma determinada estratégia e você está calculando o risco de dar algum tipo de problema. Então você, sim, está correndo riscos, mas você está calculando. Eu lembro de um empresário em que ele falou assim, Kleber do céu, nós tivemos um determinado problema no mercado, uma desvalorização muito grande da moeda. Enquanto eu estou gravando isso, o
dólar deu uma baixada enorme, tá perto de R$ 6, agora tá bem, já baixou dos R$ 5 e já baixou R$ 1 em comparação ao que estava há um mês atrás. Então o dólar está baixando muito, mas ele comentou isso alguns anos atrás em que o dólar subiu bastante. E enquanto o dólar subia, ele vendia um produto importado, importava esse produto da China, e ele falou assim, Kleber, todos os meus concorrentes pararam de importar. E eu resolvi correr um risco calculado. Eu falei, eu vou importar. O dólar subiu, eu vou importar. Sabe por quê? Porque vai faltar o produto no mercado. Não tem ninguém importando. Eu vou pagar um pouco mais caro, mas eu vou ter. Só que eu corro o risco de comprar esse produto e o dólar despencar e daí eu acabar ficando com esse problema na mão. Ele não fez isso sem nenhum tipo de limitação. Ele estabeleceu limites considerando que desse tudo errado, né? Considerando os erros. Mas estava claro para ele naquele momento de que o erro poderia sim acontecer e que não seria do dia para a noite. Há um processo para que os resultados se transformem. E dentro desse correr riscos calculados, para ele foi uma decisão muito estratégica. O resultado foi muito bom e muito satisfatório. E ele falou, Kleber, foi uma das melhores sacadas que eu tive. Eu estava morrendo de medo. Confesso para você, não conta para ninguém. Eu estava morrendo de medo, mas eu estava correndo um risco calculado. Eu tinha feito os meus cálculos e eu estava consciente de que sim, podia dar errado, mas eu tinha uma oportunidade muito grande de dar certo. Então, olha, algumas características envolvidas, dependia da decisão dele. Ele decidiu, ele correu o risco calculado e que proporcionou um resultado certo. Pode ser que o resultado seja... Quer dizer que sempre você vai ter resultados corretos? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que você corre riscos que são calculados. E se você calcula o risco, a chance de dar errado é muito menor. Uma outra característica dos empreendedores de sucesso é a iniciativa. Iniciativa. Você não espera que as coisas aconteçam. Você toma a iniciativa para que algo de fato se transforme em realidade. Você é o primeiro a propor uma solução para um determinado problema. Os empreendedores de sucesso, eles não cruzam os braços e esperam que alguém resolva. Eu estou aqui no meu quadrado, deixa ele lá que resolva. Eu não vou procurar solução para isso. Se você quer ser empreendedor de sucesso, você precisa ter iniciativa. Você precisa entender que alguém precisa propor algo novo, alguém precisa fazer. E os empreendedores de sucesso, eles costumam ter a iniciativa. Eles vão atrás do resultado. Eles são os primeiros, eles são sempre o primeiro a dar o primeiro passo. O primeiro passo vem deles. Eles querem resolver o problema. Então é importante ter iniciativa para que você seja um empreendedor de sucesso. Então veja, eu elenquei diversas características que fazem dos empreendedores de sucesso com que aquele empreendedor que você pensou no começo, com que ele tenha um sucesso que você talvez não tenha, com aquele sucesso que talvez você não esteja enxergando. Mas pense comigo, perceba, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. E às vezes o seu vizinho está olhando para você e achando que a sua graminha está mais verde. Então tenha um senso crítico para saber se você de fato não tem várias características já de empreendedor de sucesso. E tentar identificar qual que é aquela característica que você tem menos domínio dela. Então pegar essas características e entender, poxa vida, eu tenho mais dificuldade aqui em entender na minha iniciativa, eu tenho mais dificuldade em tomar a iniciativa. E aí você vai se colocar à prova e fazer com que essa característica ela seja fortalecida. Né? Você vai usar as características que você já tem em comum, eu corro risco calculado, faço planejamento e tudo, então isso é muito bom. Por outro lado, eu me planejo até demais, então tem que agir um pouco, mas você vai intensificar suas ações naquilo que você deixa um pouco a desejar. Mas vamos lá. Falando sobre algumas características das pessoas que resolvem empreender no ramo da indústria. Geralmente, quem resolve empreender no ramo da indústria tem um conhecimento claro do negócio, inclusive tem conhecimento técnico. Quando você vai... O que é a indústria, né?
talvez seja óbvio para mim, pode não ser óbvio para você que está assistindo. A indústria é você transformar alguma coisa em uma outra diferente. Você pegar uma árvore, cortar ela e transformá-la numa mesa. Você pegar plástico, né, polietileno, você pega, eu não conheço a matéria-prima, não conheço o processo de produção da matéria-prima, mas já conheci ali a matéria-prima. Você pegar aquele polietileno e transformar ele num copo, você pegar o alumínio, que é extraído da natureza, se posso estar errado, se eu estiver errado, deixa nos comentários, mas você pegar a matéria-prima ali, os metais, né, do alumínio e transformar, sei lá, numa garrafa, né, acredite sempre, então transformar numa garrafa. Então, esse processo de industrialização, você pegar materiais diferentes, você pegar uma espuma, um tecido, uma madeira e transformar isso num sofá, tá? Você pegar prego, madeira, tinta e transformar numa mesa que está na minha frente. Então são várias exemplos que eu posso dar, e você, talvez seja da indústria, você sabe muito bem o que eu estou falando. Então, um empreendedor de sucesso do ramo industrial, ele geralmente ele tem conhecimento técnico, ele tem uma habilidade, ele sabe fazer aquele trabalho. Eu iniciei um trabalho tem cerca de um mês em uma empresa em que o empresário tinha um conhecimento bastante técnico, ele era o gerente de produção de um determinado segmento na empresa. E ele falou, Kleber, eu comecei a empresa porque eu conheço muito, eu sei como é que é a produção. Inclusive, quando eu chego ali na linha de produção, o pessoal vem conversar comigo. E daí eu acabo tendo que deixar um pouco da gestão administrativa da empresa para cuidar ali um pouco do operacional da produção. Mas, como você já me falou, eu não posso ficar preso ali no operacional. Mas sempre que eu estou lá, eu ofereço uma solução. Ele ficava muito no operacional quando ele montou a empresa. E por isso ele montou, como indústria. Mas agora ele precisa distanciar um pouco do processo de produção, tem uma equipe trabalhando, pessoas trabalhando lá, para que ele possa gerir o negócio dele. E, em geral, o empreendedor de uma indústria, ele tem um conhecimento muito técnico. E com base em estudos, tá? Estudos que foram feitos, então eu busquei algumas informações, geralmente o empreendedor de uma indústria, ele tem pelo menos de 3 a 5 anos de experiência em empreendimentos similares àquilo que ele está montando. Dificilmente ele começa montando uma fábrica sem nunca ter tido uma experiência. Poxa, vou fazer uma fábrica do quê? De lingerie, vou fazer uma fábrica de sapato, vou fazer uma fábrica de dispositivos eletrônicos, sem ter nenhum tipo de experiência. Em geral, o empreendedor da indústria, ele tem um período de experiência. E essa experiência conduz ele à decisão de empreender naquele ramo. Agora falando sobre empreendedores que resolvem empreender no ramo do comércio, que já vão para o varejo. Pouco receio do fracasso, principalmente quando diz respeito às vendas. Então, geralmente, quando o empreendedor ele vai para o varejo, ele não tem receio do fracasso, ele já sabe vender, ele tem aquela segurança. Acabei de sair de um treinamento agora e uma das pessoas da equipe de vendas falou assim, eu me garanto, a meta de vendas, a minha meta, eu me garanto. Então, assim, tem pouco receio do fracasso. Por mais desafiador que seja, o número que tem que se buscar, mais esse empreendedor, quando empreende no varejo, ele tem menos receio de que aquilo vai dar errado. Orientação centrada na relação com o cliente. Então, o empreendedor do varejo, ele tem uma orientação de resultado, uma orientação centrada na experiência que ele tem com o cliente. Falando de experiência com o cliente, eu fiz alguns atendimentos, né? E eu costumo falar, porque de vez em quando eu até ainda abordo nessa temática. Você procura uma agência de viagens e quando você chega na agência de viagens, a pessoa ali, o atendente, ele fala para você assim, olha, a passagem para o lugar que você precisa, né? Você quer ir para a praia, então ela custa R$ 10.000 essa passagem e você vai para o hotel, ida e volta, refeição, você vai ficar lá uma semana, você e sua família. Tudo bem? A gente consegue parcelar ela em 10 vezes para você de R$ 1.000. Aí você vai numa outra agência de viagens e pergunta o preço da mesma passagem. E a pessoa fala para você assim, você é casado ou casada? Sim. Legal. Seu cônjuge vai com você na viagem? Vai. Você tem filhos? Tenho. Olha só, imagina você
realizando essa viagem com a sua família, você conhecendo lugares que você nunca conheceu, tendo a oportunidade de tirar aquela fotografia maravilhosa, com aquelas paisagens exuberantes, ter a oportunidade de conhecer pratos fantásticos, diferentes daquilo que você tem, que você já conhece. Você ter a oportunidade de criar memórias eternas, de ter em mente aquele paladar diferente, você conhecer uma cultura diferente, um povo diferente daquilo que você está situado. Perceba que legal você conhecer a vida das pessoas que residem naquele lugar. Você conhecer um comércio, você conhecer os nativos daquela região, né? Aquelas pessoas que nasceram lá e que usufruem daqueles benefícios, que têm aquela cultura. Poxa, imagina a experiência que você tem de conhecer esse pedaço do país, esse pedaço do planeta que você está buscando. Olha que sensacional. Então, a relação é centrada no desejo do cliente. Você pergunta o que o cliente quer, está focado naquilo que ele está buscando. E daí o cliente olha e fala assim: vou fechar essa passagem. Tá, legal. Então agora vamos falar do preço. Ele ainda não perguntou qual que é o preço, porque o foco está centrado no que o cliente quer. A gente não sabe se vai ser mais que os 10 mil reais, mas o cliente já comprou. Por quê? Porque ele viu que o vendedor está focado no desejo dele. Então o empreendedor, quando ele vai empreender no ramo do comércio, ele tem esse direcionamento em estar focado no desejo do cliente. Não que os demais não tenham isso, mas enquanto a indústria está focada no conhecimento técnico, ela sabe ali tecnicamente como fazer, já no comércio existe o foco naquilo que o cliente tem como desejo. Uma outra característica: criatividade em produtos, criatividade em promoções, criatividade em propaganda. Quando você vai trabalhar no comércio, é importante você estar sempre presente na mídia, é importante você estar sempre presente criando promoções, criando estratégias, criando formas de trazer o seu cliente para dentro de você, para dentro da sua empresa, para dentro do seu negócio. Então, eu me recordo agora da época em que eu tinha uma loja no comércio da cidade e a gente sempre tinha que estar ali renovando a nossa vitrine. E enquanto para mim era um peso, era um fardo, apesar de eu nunca ter feito lá a renovação da vitrine, para as vendedoras, para minha esposa que cuidava da parte comercial, aquilo era sensacional, aquilo era fantástico. Ela falava: amor, eu preciso modificar essa vitrine com periodicidade, porque isso faz o cliente vir até nós. Então preciso de um manequim diferente, numa posição diferente, né? com detalhes que vão fazer a diferença. Inclusive, na época, a gente contratou uma vitrinista que toda semana estava ali, modificando a vitrine, fazendo propaganda, colocando o nosso produto na televisão. Na época a gente usava, né, colocava na televisão, mas para quê? Para promover o seu produto, criando estratégias que vão trazer o seu cliente, criando estratégias que vão trazer para ali as pessoas que dependem, que precisam daquele benefício que você está oferecendo. Então isso também é uma das características dos empreendedores que vão para o mundo do varejo. Conhecimento do produto, da faixa de ciclo de vida do produto. A gente precisa entender que hoje em dia a tecnologia está muito avançada. Com a tecnologia muito avançada, as informações chegam muito rápido. Eu já vi empresários, eu já vi clientes que sabem mais que o vendedor. Poxa, que desagradável isso. Então você, como empresário do varejo, precisa conhecer o seu produto. Você precisa entender quais são as características do seu produto. Você precisa entender tudo que está ali envolvido na entrega do seu produto. Conhecer os detalhes ali. Muita coisa do detalhe, estuda o seu produto. Porque o seu cliente, quando ele chega até você, ele já conhece. É difícil hoje aquele cliente que ainda não conhece o seu produto. Então esteja atento para que você saiba quais são as características e detalhes do seu produto. Se você é do varejo, talvez isso já esteja intrínseco em você. E uma visão de mercado. O empreendedor de varejo, ele tem aquela sensibilidade para os negócios. Então você precisa estar atento a oportunidades. Eu me lembrei de um atendimento que eu fiz com um plano de negócio, em que o empresário queria fazer um supermercado. Ah, legal, você vai abrir um supermercado? Mas, Kleber, é o seguinte, estou abrindo esse mercado porque esse bairro é novo na cidade. Eu já estudei e não tem nenhum mercado ali. Então eu preciso montar essa empresa, uma empresa de revenda, para aproveitar essa oportunidade.
Agora que o bairro é novo, eu tenho várias opções de locação lá, vários locais onde eu posso ficar. E o meu mercado, ele não vai ser o maior da região. Tem outro mercado grande, um pouco distante, mas a pessoa precisa entrar no carro e se deslocar até lá. E é bem provável que logo, logo vai ter um grande mercado mais próximo, mas eu preciso aproveitar essa oportunidade passando na minha frente, e eu preciso aproveitar ela. Início de um negócio para o empreendedor da prestação de serviço. Uma característica para aquele que está montando o seu negócio, prestador de serviço, ele tem pouco receio para o fracasso. Eu já vi empreendedores que estão montando serviço ali, querem montar um negócio de serviço e tem aquele medo, né? Aquele receio, mas ele tem medo por não saber vender, por não ter ali aquela experiência de venda. Mas a prestação de serviço ele sabe fazer. E tem certeza, convicção. Eu estou falando isso até por mim. Eu sempre tive convicção no serviço que eu estou prestando. Eu sempre tive certeza de que o trabalho que eu estava fazendo era o melhor. Eu tenho bastante domínio de ferramentas eletrônicas, principalmente quanto a cálculos, números, né, o Excel. Conhecia um tal de SuperCalc, gente, antes de conhecer o Excel. Eu conhecia o Excel quando o Excel era vendido separado do Word. Você comprava, tinha um CDzão, acho que é Excel 4. Eu conhecia. Você comprava o Excel, você comprava o Word, você comprava, que mais? PowerPoint separado, e depois veio o pacote Office. Então, eu, enquanto prestador de serviço, eu não tinha nenhum receio com relação àquilo que eu estava prestando, com o serviço que eu estava oferecendo. Eu tinha certeza de que o trabalho que eu estava oferecendo era um trabalho de qualidade. De certeza de que eu teria resultado positivo. O meu grande problema era encontrar o cliente que precisava do meu trabalho. Mas, uma vez que eu encontrava aquele cliente, eu tinha convicção de que o meu trabalho seria bem feito. Então, um empreendedor de sucesso, na prestação de serviço, ele tem essa característica com ele, de que o serviço será entregue com qualidade, da melhor forma possível. Outra característica do empreendedor que empreende no ramo de serviços, ele tem conhecimento, ele sabe fazer. Eu acabei de falar sobre eu conhecer a respeito de ferramentas como Excel, como ferramentas de cálculo, conhecendo lá atrás. Olha, eu sabia fazer. Eu tinha entendimento de como fazer. E às vezes eu me deparava com situações e, meu Deus, como que eu vou calcular isso? Me lembrei agora de uma ocasião em que o empresário falou, Kleber, eu preciso calcular a minha empresa. Quanto que vale a minha empresa? Hoje, você deve estar vendo esse vídeo num smartphone, num celular. Na minha época não tinha isso. Eu tive que correr atrás de um livro, encontrei um livro, e olha que já existia a internet. Eu encontrei o livro na internet, pedi ele, comprei esse livro, chegou até minha casa e eu descobri como calcular uma empresa. Ali tinha toda uma parte teórica, todo o entendimento, e eu falei, cara, eu vou aplicar isso. E eu apliquei dentro da empresa, conheci uma fórmula, os conceitos, técnicas, nem era tudo que eu conheço hoje, mas ali. E eu lembrei de um negócio, nem era tudo que eu conheço hoje. Eu estava vendo um vídeo no canal no YouTube esses dias atrás que falava sobre, acho que a Voyager, uma nave da NASA, lançada, se não me engano, na década de 60, e que conseguiram contato com ela agora em 2022. Essa nave já saiu do sistema solar e tem contato com ela hoje. E é ridículo as tecnologias que estão lá dentro, né? Então, mas havia um conhecimento naquela época. Havia um conhecimento quando aquilo foi lançado. Que 40 anos isso? 60, 70, 80, não é? Uns 40 anos, né? Uns 46, quase 50 anos que ela está aí no ar, e eu posso ter errado um pouquinho, mas que ela está no espaço. Geralmente o empreendedor, quando ele entende, quando ele vai empreender no serviço, no ramo de serviço, ele sabe fazer, ele entende aquilo que ele faz, ele conhece, mesmo que ele não conheça tudo, mesmo que precisa ser desenvolvido, mesmo que as habilidades dele sejam menores, mas ele vai colocar isso em prática e vai melhorar a cada dia. E uma outra característica de quem trabalha na prestação de serviço é aquela capacidade de passar o seu conhecimento adiante, de treinar pessoas para fazer aquele trabalho. Você conhece o seu serviço? Então, peraí, eu preciso explicar para alguém, dar sequência, para alguém continuar fazendo esse trabalho. Então, essa também é uma característica, você tem aquela habilidade de passar esse conhecimento adiante. Eu já encontrei pessoas que dizem assim, nossa, o cara domina pra caramba, ele sabe um monte, mas ele não sabe como passar isso para frente. O empreendedor, para ter sucesso, ele precisa saber passar esse conhecimento adiante. Ele precisa entender que outras pessoas precisam fazer esse trabalho, elas precisam
agregar esse serviço no negócio que você está se colocando. E o empreendedor para ter sucesso, ele tem que ter essa característica de passar esse conhecimento adiante. Bom, eu quero falar para você sobre um triângulo de orientação para resultados. O triângulo de orientação para resultado, então imagina você um triângulo de orientação para resultado. Esse triângulo, quando a gente fala em triângulo, ele tem três pontas, né? Três pontas, né? Uma ponta aqui na minha esquerda, um ponto aqui no alto e uma ponta aqui na minha direita. Depende da ordem que você está vendo aí o vídeo. Então, em uma dessas pontas, nós temos ali metas. O que são o triângulo de orientação para resultado? Ele precisa de três pontas. A primeira ponta são metas. E o que são as metas? Metas é aquilo que você está buscando. O empreendedor, para ter sucesso, ele precisa de metas. Ele precisa de algo para ser alcançado. Eu já expliquei sobre metas em um outro vídeo, gosto até da palavra metas, né? Então precisa dessa meta, desse objetivo, desse resultado para ser alcançado, porque você sempre está caminhando em prol deste resultado. E quando a gente fala metas, tem que ser alguma coisa que seja mensurável, que seja alguma coisa clara para ser buscada, né? Vou levar alguma coisa mais fácil para você entender. Meta, sei lá, meta, quero fazer uma viagem. É muito volátil. Ou quero trocar de carro. Então a sua meta ela precisa ter algumas características. Poxa, eu quero fazer uma viagem para a praia, eu quero fazer essa viagem durante as férias das minhas crianças, né, das férias escolares. Olha, eu quero fazer uma viagem para uma região, uma época quente do ano, para um lugar onde as temperaturas sejam agradáveis. Olha, eu quero. Então, você define, dá mais clareza para essa meta. Tá? Quero trocar de carro. Só trocar de carro? Qualquer outro carro serve? Não, não, Kleber, eu preciso de um carro, câmbio automático, eu quero ele branco, eu quero ter um teto solar, quero banquinho de couro. Então você define ali as características, então você estabelece metas, você estabelece para onde você está indo. Na outra ponta, na outra ponta do triângulo de orientação para resultados, você tem ali a persistência. Persistência e teimosia, tem que tomar cuidado. Persistência e teimosia é igual unha, como é que é? Unha e carne. É uma pertinho da outra ali, ó, tá? A persistência, o que acontece? Você tem meta, você sabe aonde você quer chegar, você tem um resultado para ser alcançado. Então, quando você persiste porque você está se amparando em informação. Então, persistir não é ser teimoso. Persistir é porque você está avaliando aquilo que está acontecendo, porque você tem informação de que o caminho que está sendo trilhado é um caminho possível de ser alcançado. Você tem ali informações que te conduzem a alcançar um resultado. Então você persiste, você está sempre ali buscando, melhorando, persistindo em alcançar um determinado objetivo. Enquanto que a teimosia é você estar fazendo sem ter referência, sem saber por quê, porque você é teimoso, porque você quer, porque quer. A persistência, ela te conduz, ela faz com que você continue em prol da sua meta, em prol do seu resultado, mas te conduz isso com excelência, porque você sabe que está caminhando em direção ao que você quer. E não sendo teimoso, porque só um teimosão, tá? Teimosão, teimosona. Então, o triângulo de oração para resultados, ele tem a sua meta e ele tem aqui a persistência. E no triângulo de orientação para resultado, a gente tem o comprometimento. Então, o comprometimento é o quê? É você trazer para si a responsabilidade pela solução dos problemas. Você precisa entender que você tem um compromisso. Você precisa estar compromissado em solucionar o problema. Você precisa estar compromissado em levar esse benefício que você está oferecendo para o seu cliente. Então, o compromisso é seu. Você assume isso e fala: eu vou persistir em alcançar essa meta. Então, a gente fecha o triângulo de orientação para resultados. Eu posso chamar isso como um plano, né? Então, estabeleça sua meta,
Seja persistente em alcançar essa meta. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não pensa que você vai fazer de braço cruzado, né? Com o pé nas costas. Eu nunca coloquei o pé nas costas, né? Mas dizem que colocar o pé nas costas é muito fácil. Mas enfim, né? Persista. Você tem meta e esteja compromissado. Saiba que você é o responsável pelos resultados que você vai alcançar. Entenda uma coisa. O lugar mais seguro para um barco é ancorado no porto. Mas foi para isso que o barco foi feito? Enquanto ele está no oceano, ele pode encontrar grandes tempestades, ondas enormes, tsunamis. Ele pode encontrar muitas adversidades. O barco vai balançar, vai chacoalhar. Muitos marujos vão achar que vão naufragar, que vão cair no mar e vão ficar pelo meio do caminho. Mas um barco foi feito para navegar. Será que não é o seu caso? Será que você não está atracado no porto e deveria estar em alto mar? Será que foi para isso que você foi criado? Então eu espero que tenha feito sentido para você aquilo que eu falei. Aproveita o que for bom, entenda qual que é o seu perfil, entenda e cresça. Transforme os seus sonhos em realidade, triplique os seus lucros e assim você vai ter uma empresa de sucesso. Curta, comenta, compartilha. Um abraço, obrigado, até o próximo vídeo.